a gente vai aprender como fazer as configurações de controle de ponto. Eu já fiz o login na plataforma da Ponto Mais, estou em configurações e vou clicar aqui, configurações de controle de ponto. Como vocês podem ver, algumas empresas já têm a configuração de controle de ponto cadastrada. Mas, futuramente, se vocês quiserem editar ou excluir uma configuração, isso é possível aqui, em controles. No lápis, a gente edita, no X vermelho, a gente exclui. Também dá para buscar uma configuração por código ou nome. Mas nós vamos clicar aqui, em nova configuração de controle de ponto. Vale a pena lembrar que a plataforma já vem com algumas configurações pré-definidas, mas elas podem variar de cliente para cliente. Eu vou dar algumas sugestões do que eu acho bacana manter, mas é interessante que essas informações sejam coletadas com o cliente lá no início, no momento de requisitos, ok? Aqui nessa aba geral, tem aqui código e o nome. Nome seria o nome do cliente, mas vamos manter sempre o padrão de letras maiúsculas. Aqui, o código, é interessante também manter um padrão. Qual seria esse padrão? O código do cliente do GI, tá? Eu vou colocar aqui um número fictício mesmo, ok? Agora vamos explorar um pouquinho esses itens aqui, que tem um marcado e os demais não marcados. A primeira opção é permitir que os colaboradores enviem mensagens uns para os outros. Eu acho que essa opção não é interessante, bacana manter. A segunda é permitir que os colaboradores anexem arquivos nas solicitações. Essa eu acho bacana manter, porque assim, o que seriam essas solicitações? Solicitação de abono, por exemplo, ou de ajuste de horário. Digamos que ele esqueceu de bater o ponto e ele faz uma solicitação para você de ajuste de horário. Mas tem uma opção, aqui está falando de anexo. E o que seria esse anexo? O colaborador foi ao médico e tem uma declaração ou um atestado para anexar nessa solicitação. Seria isso, tá? Por isso que eu acho que é importante deixar marcada. Essa aqui, eu já acho que não é muito importante deixar marcada. Permitir que os gestores adicionem ou alterem os arquivos anexos às solicitações. Imagina que o colaborador anexou um atestado, acho que não faz muito sentido o seu gestor alterar esse atestado. Bom, mas também vai ficar bem a critério do nosso cliente, tá bom? A próxima é permitir que os gestores de equipe gerenciem o próprio ponto. Eu estou deixando marcada porque veio padrão, mas aí teria que ver com o cliente, porque eu acredito que a maioria dos gestores não são gestores Luandre, ou seja, não são gestores contratados pela Luandre, tá? Mas acho que vale a pena verificar com o cliente. Permitir que os gerentes da equipe gerenciem o ponto somente dos colaboradores subordinados das equipes que é gestor. Essa opção eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Digamos que nós temos um departamento chamado expedição e que tem 3 turnos, manhã, tarde e noite. Nessa, se a gente deixar marcada, a gente vai falar que o gestor da manhã, ele só pode gerenciar os pontos dos colaboradores da manhã. E isso vale para a tarde e para a noite também. Mas, se de repente existe uma flexibilidade e que o gestor da manhã pode gerenciar os subordinados da tarde ou da noite, é só desclicar essa opção, tá? Mas vale a pena também verificar com o cliente.
Aplicação de política de senha forte. Essa senha, o que seria uma senha forte? Uma senha com números, letras, caracteres. Essa senha forte seria, por exemplo, o colaborador tem acesso ao aplicativo do Ponto Mais e provavelmente faz o registro ou solicitações pelo Ponto Mais. Essa aplicação de política de senha forte é para o colaborador, ok? Tá certo. Agora vamos aqui para a segunda aba, que é registro de ponto. Como vocês podem ver, algumas informações já vêm pré-estabelecidas, pré-preenchidas, e aí vocês verifiquem com o cliente novamente, ok? Tempo limite, essa tolerância seria de atraso, tá? Tem cliente que pode ser 10 minutos, outros ser 20, enfim. Tipo de tolerância a cada registro ou tolerância acumulada na jornada. Aplicar para intervalos. Gente, eu estou passando aqui esses itens da configuração de ponto, mas pode ser que se você faz a administração desse cliente há um certo tempo, essas informações vocês já tenham, tá? Tô citando de pegar a informação com o cliente, coletar essa informação com o cliente, mas pode ser que essas informações vocês já tenham e que vai facilitar na hora da parametrização do ponto, da ponto mais, tá? Então vamos para cá. Permitir aos colaboradores registrar ponto offline. Isso também vai depender muito do que o cliente vai trazer. Exibe o número PIN nos registros do QR ponto. Essa opção é específica para QR ponto, que é um tipo de registro, que provavelmente, ou se a gente não viu por aqui, a gente vai ver algum vídeo falando sobre os tipos de registro. Essa última opção aqui de armazenar a localização dos colaboradores na hora do registros de ponto, ela é muito válida para a opção que o colaborador usa o próprio celular para fazer os registros, tá? Porque assim, às vezes a gente ofereceu para o cliente um tablet que fica num lugar fixo dentro do cliente, e aí não é necessário fazer o armazenamento da localização, tá? Então, isso vai depender do tipo de registro e como os colaboradores vão fazer. Tipo de aceite eletrônica seria assinatura. Aqui o fuso horário de Brasília. Bom, vamos para a próxima aba, que é hora extra. Aqui a gente tem hora extra e uma outra aba que é de banco de horas. Às vezes tem cliente que vai utilizar só hora extra ou só banco de horas ou um pouco mesclado, tá? Aqui tem uma opção que ela não está marcada, mas aí tem que ver qual é a particularidade do cliente. Solicitar que os colaboradores justifiquem o motivo por ter feito horas extras em um dia. Então, ele vai ter que fazer uma justificação, tá? Aqui, nós temos pré-definidas aqui, ó, primeira fase da hora extra, 50%, segunda fase da hora extra, 100%. Se de repente esse percentual for diferente disto, basta clicar aqui em verifiquei minha convenção sindical e mesmo assim desejo alterar esse padrão, que é possível fazer a alteração aqui, tá? Beleza? Agora vamos para banco de horas. Então, assim, o banco de horas pode estar ativado ou não. Nesse caso, não está ativado, mas, por exemplo, se eu clicar aqui, eu vou habilitar banco de horas, e aí tem várias informações que eles pedem, que isso vai depender do cliente. Por exemplo, ignorar faltas de acúmulo de horas extras. Considerar a tolerância de registro de ponto no cálculo de banco de horas. A partir de que dia que a gente vai começar a contar aqui o banco de horas? Fator multiplicador. Enfim, essas informações também são bem específicas do cliente, ok?
Vamos passar então para adicional noturno. Ele já vem pré-preenchido as informações do horário de adicional noturno. E aqui a gente clica se a gente vai utilizar o adicional noturno, tá? Ok, agora vamos para as notificações. As notificações são assim, pessoal, principalmente para o colaborador que está fazendo a marcação com o próprio celular, de um determinado tempo antes do horário dele, de entrada e de saída, o aplicativo faz uma notificação que ele tem que fazer o registro de ponto. Então, pode ser considerado de 2 até 20 minutos antes dele marcar o ponto. Por exemplo, se ele marca o ponto às 8 horas, 7h55, ele será notificado sobre a necessidade de fazer o registro do ponto, tá? E aqui tem uma opção que é bem legal, ó, notificar o colaborador quando ele não cumpre o tempo de intervalo principal do turno. Bom, essa é a parte de notificações e aqui é a parte de DSR. Habilitar desconto de descanso semanal remunerado, que é o DSR. E aí as outras opções são habilitadas, não, disponíveis para marcação. Isso também vai depender do cliente. Bom, basicamente é isso. Essa é a configuração de controle de ponto. Eu espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, entre em contato comigo. E até o próximo vídeo. Obrigada!